Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje é uma sexta-feira, dia 17 de maio de 2019, 18 horas e 53 minutos. Eu inicio o programa Radar, nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago aqui a minha impressão sobre o período e expectativas. Convido a todos para se inscreverem na pré-lista da imersão técnica Top Traders. O carrinho vai ser aberto na segunda-feira. Na descrição do vídeo todas as informações. E se vocês entrarem no nosso canal toptraders.com.br, vocês vão ver um vídeo aqui, convite para imersão, para pré-lista. Vagas limitadas aberto na segunda e terça para pré-lista. Caso sobrem vagas, abriremos ao mercado, mas aí com um preço um pouco mais alto. Ok? Então, desconto, garantia de matrícula, entre na pré-lista. Pessoal, quem quiser assistir, seja bem-vindo à Bolsa aí no final de semana. Nome e e-mail na home do nosso site, toptraders.com.br. Aí você se inscreve e assiste. E também, na verdade, você se inscreve aqui em cima e aqui embaixo para receber informe cenário que eu distribuo para quase 90 mil pessoas todos os dias. Hoje nós tivemos no exterior queda, só que o ouro está em queda também, significa que o mercado está aproveitando esse movimento para comprar. Deve ser uma correção pontual, ainda sob efeito da novela entre China e Estados Unidos. A gente vai ver os gráficos a seguir. Criptomoedas continuam em queda, a gente fez o cenário em vídeo à tarde. Realmente tem força vendedora. E aí falaremos também de fluxo. Antes disso, vamos ver como as bolsas na Europa fecharam. Elas arrefeceram do momento que a gente fez o cenário em vídeo para o fechamento. As quedas foram diminuídas, não de forma significativa, de forma tímida, mas foram. Lá a tendência de alta, né? Então a bolsa da China, sim, a gente já tinha visto um fechamento bem negativo, só que talvez formando um ombro, cabeça, ombro invertido, um fundo arredondado. Mas esse fundo arredondado a gente pode ter alguma busca, talvez até a penetração desse fundo. Eu não duvidaria que feche esse gap, pessoal. Mas é uma estrutura que deve em breve inflexionar para cima de novo. Mas esse fundo talvez seja testado aí no domingo, sim. No índice DAX, aí sim uma correção de fato, sombra inferior, mantendo o sinal que nós tivemos com o Marubozu de ontem. E também índice FTSE, nós temos 3 soldados brancos. Lembra que eu comentei que é um padrão bem forte, né? As correções são pontuais, mais no intraday. Fechou perto da máxima, aqui acima da média de 21, mantendo o viés e a inclinação de alta. Ok? Legal, então falemos aqui sobre os índices internacionais, no caso criptomoedas, bolsas americanas, petróleo e EWZ. Ok? Pessoal, até começando pelo EWZ que está na tela, uma semana de forte queda, né? Buscando aqui uma região que foi fundo em dezembro, né? A mínima de dezembro 36,23. Hoje chegou a tocar 37,70. É um ponto que tem memória, né? Esse topo aqui também é 37,65, tem memória, o mercado bateu. E ele pode sentir como suporte, né, algo intermediário entre esse topo e esse fundo. E agora é sempre complicado o mercado operar contra barras grandes, mas o desconto é muito forte. Essa linha de retorno acho que não faz mais sentido. Era uma linha que poderia ser usada por nós como orientação. A gente pode tentar traçar uma outra linha boa. É aquela que é respeitada. Então talvez algo mais ou menos assim faça mais sentido nesse momento, né? Pegando essa região de fundo, né, aqui de janeiro, e depois, na verdade,
Vamos tentar fazer o certo aqui, que é traçar. Talvez a partir desse fundo, passando dessa forma, aí seria até se ela realmente, se houver uma reação, uma penetração falsa aqui, até fortaleceria o padrão. Ok, falando do petróleo, nós temos aí o Brent na tela, Brent Crude Oil. Fechou em queda, mas acho que dentro de uma tendência de alta na semana, uma semana altista, inclinação. É claro, é melhor ver o Brent acima de 72,87, né? Mas nada que não... que a média não tenha condições de segurar, a tendência... Europa, Estados Unidos, petróleo, pelo menos no momento, claramente altista. O caso do WTI é ideal que fique acima de 13,32, mas essa pequena correção de hoje não muda em nada a leitura altista. Falando do índice Nasdaq, a gente tem um pregão de queda, duas sessões que testaram a média. Eu acho que pode ser um recuo para formar um pivô que seria acionado acima de 7627. A minha visão, não descarto mais alguma correção, mas tudo dentro de uma tendência altista. No caso do S&P, o gráfico contínuo ou perpétuo, algo parecido, tocou a média, recua, talvez um recuo para formar um pivô. É uma tendência de alta muito forte. Né? Eu acho que esse negócio da guerra comercial China e Estados Unidos acho que já está nos preços, então deve sair algum acordo que seja razoável para ambos. Enfim, eu não vejo, por exemplo, uma inflexão, a não ser que houvesse a perda de 2.800. Aí sim nós teríamos um pivô de baixa e uma virada técnica. Aí tem o Dow Jones. Uma queda menor, não chegou a tocar a média, um candle verde. Acho de fato que é uma correção para rompimento da máxima da semana e continuidade da tendência altista. Deixa eu ver se tem algum pedido que envolva o TradingView para índices internacionais. Não. Pessoal, o site do Investimax ou é alguma coisa comigo, ele tinha voltado a funcionar para mim. Aí teve uma época que ele funcionava só no Internet Explorer, depois voltou nos dois. Para mim ele está fora do ar, né? Então, a gente vai ver no link da Bovespa a posição no mercado à vista. No mercado futuro, eu tinha passado hoje uma informação pro... Deixa eu ver um negócio aqui. Na verdade, eu passei no relatório. Deixa eu ver no informe. Eu sei que eles diminuíram. Essa semana diminuíram bem, né? Deixa eu ver aqui no informe de mini contratos. Eu já passo para vocês. Eles reduziram. Caramba, eu só quero ver o e-mail. Como esses softwares, eles complicam as coisas. Que nem o Google Maps. Quando tem uma versão que funciona, eles vão lá e mudam. Eu prefiro do que o Waze. Caramba, tinha aberto aqui. Então, eles reduziram o saldo de menos 36.463 para menos 21.347. Isso ontem. Vamos ver o que eles fizeram hoje. No mercado de ações, até o dia 14, eles estavam negativos em 3 bi, 759 milhões, 161 mil. Vamos ver. Na verdade, o dado vai estar o mesmo aqui até o dia 15, então é 3 bi, 759, 161 na venda. Então não precisa nem abrir a planilha. Aí eu já tinha pego o dado atualizado durante o dia. Ok? Legal. Eu vou falar sobre os destaques do dia primeiro.
Primeiro a Vale, né, pessoal, surpreendentemente fechando na máxima. É uma surpresa? Talvez não. Ela teoricamente adiantou o problema, né? E o minério sobe. Então essa que é a grande questão. É que nem o produtor, quando ele quer que o leite suba ou que o corte suba, né? A escassez muitas vezes traz uma apreciação de preços. Eu vou falar de Sula e eu vou falar de Embraer como destaques do dia hoje. Então, Sula 11 e Embraer. Sula 11, setor de seguros, muitas vezes ele mostra força no início de uma queda, geralmente o último setor que vai é a siderurgia. Geralmente, talvez dessa vez não, porque ele está muito atrasado, assim como educacional. A Sul América, pessoal, chama atenção, porque ela tem aqui um fundo, tem um topo e um fundo mais alto que o anterior. Isso daqui tem cara de pivô de alta. Eu gosto de comprar antes do pivô ser acionado, então eu acho que já vale uma compra na Sula. No caso da Embraer, seria essa alta única e exclusivamente por causa do dólar ou acordou ativo? No caso de Embraer, naturalmente nós temos uma região de R$18 que foi fundo em agosto e outubro do ano passado e novamente em abril. Essa ação me convence, essa não. Então eu compraria sim a Sula, já nesse momento. A Embraer em si não me convence. Então, pra vocês verem, as duas foram destaques, mas aí se olhando, é aquela história de olhar as árvores e a floresta. Eu acho que tem uma diferença grande. Ok? Falar de Petro Vale Bancos. A Petro 4 teve uma semana sofrível. Hoje o mercado estava na máxima, até que o nosso presidente Jair Bolsonaro novamente soltou uma pérola, né? Eu não me lembro exatamente qual foi a pérola. Só que no meio da bagunça, pessoal, a Previdência está avançando. Já tem agência aí dando, agência Casas de Research, dando 80% de chance. Estava 30%, 40%, né? Deixa eu ver qual foi a pérola que o nosso presidente falou hoje. Ele disse que é um texto de um autor desconhecido que fala num Brasil ingovernável fora de conchavos. Pessoal, faço uma pergunta. Será que o nosso presidente, o pessoal da equipe dele, conhece o mercado de opções? Eu não estou dizendo nada, é só uma pergunta. Segunda-feira tem vencimento de opções, né? Eu acho que tem, eu não estou muito certo. Eu acho que segunda-feira tem vencimento de opções. Será que eles conhecem o mercado financeiro? Ele, algum dos filhos? Conhece o mercado de opções? Como é que funciona? Eu fiquei curioso sobre isso aí, mas eu não estou dizendo nada, só é mais uma pergunta mesmo. Pessoal, a Petrobras fechou um gap. Ela tem aqui uma região de fundo, né? Foi fundo tanto em janeiro quanto em fevereiro. E o engraçado é que no ano passado teve algumas declarações polêmicas na época do vencimento de opções também. Ah, mas é só coincidência isso aí. Aí aqui é 24,52. Né? Será que encontrou fundo? Possivelmente sim. Vida longa para Petro na alta acima de 25,53. No caso da Vale, lembra que eu falei para vocês hoje, quando eu estava gravando o cenário em vídeo, que num cenário, sem ser repetitivo, né, de um volume bom, não tanto quanto de ontem, mas acima da média, perto da média, poderíamos ter um arame de fundo? Temos, isso é um sinal de compra de novo. No caso de Banco do Brasil, uma semana muito baixista. Esse padrão, muitas vezes, ele indica exaustão. É um martelo invertido.
E acima de 46 somente que a gente tem a compra se animando de novo. E no caso de Banco do Brasil, pessoal, vale aquela máxima. Uma coisa é comprar 55, outra coisa é comprar 45. Pela qualidade do banco, vale essa máxima. No caso de Bradesco, nós temos um fortalecimento do sinal de fundo de ontem, por algumas razões. Uma pinça de fundo quando as mínimas estão justapostas, a mínima de ontem foi preservada mesmo no intraday e nós tivemos um fechamento dentro da banda de Bollinger inferior. No caso de YouTube, nós temos também um padrão que remete a uma pinça, inclusive mais forte, 3 mínimas justapostas. A máxima de hoje é maior que a de ontem, então nós temos um sinal forte aqui de fundo, mas a confirmação viria acima de 32. Ok? Aí falando sobre Via Varejo, antes da gente fazer os pedidos do YouTube, eu falei, né, das bolsas americanas, Ásia, Europa. Eu não falei das criptomoedas, tinha alguma coisa estranha. A Via Varejo teve uma semana de queda, fez um topo duplo, veio na base, é isso aí, é ação para médio prazo. Eu vou olhar a Via Varejo lá para agosto, setembro. Então quem não comprou talvez tenha oportunidade. Eu falei quando estava 3,93, pode ter descido para fazer um ombro, cabeça-ombro invertido. Então eu faço os pedidos do YouTube e depois eu faço as criptomoedas e volto aqui para encerrar. Pedidos do YouTube, o primeiro ativo é RLog3. A RLog3 é uma ação de qualidade. No mundo de Alice, dos Duendes e das Fadas, a compra ideal seria na CLTA, muito difícil que ela venha. Quando é assim, a gente observa regiões que foram relevantes anteriormente. Ó, viu que ela estava tendo 13,50 e ela sente a região, pode ser um bom ponto de compra. Só que eu acho que tem ações muito mais descontadas, então eu prefiro ativos mais descontados. Lame 4 é uma delas, que é o próximo pedido do YouTube? Talvez. A Lame, pessoal, em fevereiro estava 21, agora está 14. Né? Numa região de fundo, então ela é mais atraente ou menos atraente que a RLog? Ela tem um mega fundo duplo possível aqui, então é uma questão de avaliação. Né? Vai muito do perfil do cliente, de repente o cliente prefere esse tipo de ativo, que é o próximo pedido do YouTube, que é IRBR3, que está em tendência primária, secundária e terciária de alta. É uma ação que você está comprando tendência primária, secundária e terciária de alta, deve continuar subindo. Esse tipo de ação você compra hoje, um retorno na média. Né? Então ela tem tendência primária, secundária, terciária de alta. Ela é mais lenta, mas é um movimento com menos risco. É melhor investir na RBR3 ou na renda fixa? É a pergunta que você tem que se fazer. Aí nós temos Ambev, a BEV3. Eu acho que Ambev nesses níveis, apesar que é um ativo, também é um bom dilema, né, entre Ambev e renda fixa, mas assim, ó, essa região foi topo em novembro e dezembro do ano passado, foi fundo várias vezes em março. É uma região de compra, na minha visão. Né? E aí, o último pedido do YouTube, nós temos BRFS3. Essa ação, ela vem de um movimento lateral muito forte. Ela fechou um gap. Ela tem um sinal de exaustão? Até tem. Onde que ficaria o stop? Fechamento abaixo do topo anterior, que é o 31,50. Fechou abaixo, pessoal, eu acho que seria um sinal de realização de lucros. Por enquanto não. Esse padrão é forte, mas ele pode ser anulado. Mas eu ficaria esperto com esse stop nesse momento. Ok, então eu vou voltar aqui no TradingView para a gente fazer o estudo das criptomoedas que faltou. Pessoal, no 100 mil pontos eu falava para vocês que era um mercado para vender.
Agora nos 90 não é para vender, agora é para comprar ações, é para montar carteira. Para quem já montou, acho que segura a onda, um pouco de paciência. Quem não montou, acho que é o momento de montar. No caso do Litecoin, tecnicamente está no momento de compra. Fazendo uma conta rápida, ontem, pessoal, por incrível que pareça, bateu 107. Hoje bateu 84 mil. É uma diferença grande, né? Você faz 84 mil dividido por 107, né? Você está falando em mais de 20% de desconto. Então, tecnicamente, eu compraria se romper de fato 84,670. Rompeu? Rompeu, ó, tá aqui. Então é um setup de compra. É uma correção. Aí você vai lá e compra na correção. No caso do Ether, chegou o momento de comprar? Aparentemente não. Porque no caso do Ether, ainda existe espaço. Apesar de ter vindo num topo anterior, tem mais algum espaço para cair porque está muito longe da média. Mas veio aqui num topo anterior, que seria o topo do dia 7 de novembro, aos 221 dólares. Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash, sempre em dólares americanos, está aqui numa região de topo anterior. Eu acho que corrige um pouco mais, ou mais que a média, né? Na verdade veio na média, então seria uma situação de entrada compradora no Bitcoin Cash. Comprando correção, lembrando que funciona sábado e domingo. E no caso do Bitcoin, nós temos também, ou também, correção até região desses topos aqui, vistos no final do ano passado, em setembro e outubro. Então, uma situação... Eu gostaria de comprar mais perto da média, mas uma parte de uma compra mais agressiva poderia se fazer presente, mas eu particularmente acho que dá para comprar colado na média. É uma opinião pessoal pelas movimentações vistas anteriormente. E aí, falando de dólar, né? A gente finalizando aqui o conteúdo. O dólar fechou muito forte. O dólar fechou esse gap. Professor, se você fosse obrigado a fazer alguma coisa no dólar agora, você compraria ou venderia? Eu venderia. Porque se você vende com stop acima da máxima de hoje, que é o 418,500, é um stop curto, para poder pegar um movimento bacana aqui na venda. Vale a pena dar uma olhada no intraday do dólar hoje? Vale, né? Porque o movimento foi muito forte. É um movimento retilíneo desde 3.980, com uma leve correção. Isso parece um mastro-bandeira até que a mínima seja perdida e a média também. Então a média é a grande referência aqui no caso. Ok? No caso do BOVA11, nós tivemos uma semana traumaticamente baixista. Para quem estava comprado, para quem estava vendido, foi festa na floresta. O fechamento do dia 10 foi 90,80 e hoje 86,74. Quem diria? Então 86,74. Você coloca, pessoal, 8674, sem vírgula, sem nada. Aí você divide por 90,8. Aí você faz menos 100, é a forma mais rápida de chegar numa porcentagem correta e precisa, menos 4,47. Então foi isso que caiu. Hoje o volume foi muito forte, segunda-feira tem vencimento de opções. Nós traçamos uma espécie de cunha, pode ser que ela faça sentido. É muito parecido com esse movimento, ó, que a gente está vendo no final do ano. Estou dizendo que é parecido, eu não estou falando que é igual. E é isso. Eu particularmente acho que o mercado vai fazer um fundo. Se ele romper esse topo anterior aqui marcado em dezembro aos 88,15, ele traz a compra consigo. Não por coincidência, o fundo também marcado em março, com uma diferença de 5 centavos. Hoje nós não temos o fechamento dentro da banda de Bollinger inferior, só que nós temos um martelo invertido com grande volume e acendendo um aqui usando um pouco a imaginação. Aí esse um fica por tua conta, pode ser um fogareiro para fazer uma erva mate. Dá para imaginar um bebê na barriga da mãe, mas quase nascendo aqui, com as perninhas para cima.
Ok? Fazendo o estudo do Ibov, nós temos algo parecido. Deixa eu só colocar esse ponto de força. Como o mercado está abaixo, é uma resistência acima dos preços. Então, essa cunha ela se faz presente. A base foi respeitada, seria um doji lápide, né? É um doji lápide esse padrão, é praticamente um doji lápide. Um doji pernalta ao contrário, de cabeça para baixo. Respeitou em fechamento essa linha de retorno e nós teríamos aqui praticamente um arame cross. É um sinal de fundo? É um sinal, precisa confirmação. Quando a gente parte para o índice futuro, o fechamento foi colado na banda de Bollinger inferior, nós temos aquela teoria do gap de medida e o objetivo teria sido alcançado. É um martelo invertido bem formado e bem clássico. É um sinal mais forte de fundo do que, por exemplo, no Ibov, e tão forte quanto do BOVA11. Né? Então, acima de 91,180 em fechamento, acho que nós teríamos já a confirmação. Não seria nem necessário acima de 91,735, que é a mínima de hoje. Ok, hoje o ajuste foi levemente positivo para os compradores, uns 100 e poucos pontos. Uns 100, 200 pontos para os compradores. Um pregão bem volátil. Quando eu trouxe o meu estudo, ele estava mais ou menos aqui na região de 90,600, 90,700. Fechou exatamente no mesmo ponto, só que ele foi 1.000 pontos acima, foi 1.000 pontos abaixo. Então ele foi 1.000 pontos acima, 1.000 abaixo, fechou no mesmo ponto que eu fiz o cenário em vídeo. Eu continuo acreditando nos 97.000 pontos. Eu tracei aqui a cunha no intraday também, teve uma linha que o mercado não se sustentou acima, então eu posso apagar. Né, eu falei algo entre 22 e 24, talvez erre por um ou outro dia, mas eu acredito sim, pessoal, porque, por exemplo, se essa cunha for rompida, ela projeta o mercado aqui na parte alta da cunha. O alvo mesmo do mini índice seria 96,895, que seria os 97. E quantos dias demorou para cair? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente for contar em pregões, pode ser que não bata entre 22 e 24, pode ser que bata mais para o final de maio, mas eu acredito na leitura, mesmo porque a gente tem um fundo duplo com um rompimento falso de 89,780, e eu acho que esse fundo duplo vai se fazer prevalecer e a gente vai ter pregões altistas a partir de segunda, ok? Se inscrevam para a pré-lista, inscrições para imersão abertas na segunda-feira. Nunca houve uma oportunidade tão boa para o pessoal entrar na pré-lista e fazer a imersão para comprar uma carteira tão descontada. Ok? A carteira nova vai ser montada, a gente vai operar futuros, mini índice e mini dólar, ou um dos dois. Se tiver a oportunidade em criptomoedas, fundos imobiliários, um treinamento completo, eu vou contar um pouco da minha experiência internacional. Ok? Saúde e paz a todos, bons estudos, estamos juntos aqui na chuva e no sol, sempre juntos tentando vencer os desafios e também as tuitadas na renda variável. Deus proteja a todos, abençoe o Brasil e as nossas famílias, de quem trabalha, luta, estuda e busca os seus sonhos de forma honesta. Pessoal, valeu, até segunda se Deus quiser.